Olá pessoal, iremos trabalhar com regras de derivação, certo? Vamos lembrar algumas regrinhas aí, vamos trabalhar com regras novas e vamos trabalhar com exemplos. Então, regras de derivação. Então, nós estaremos dando exemplos para vocês das regrinhas, certo? A primeira que a gente vai trabalhar é a função chamada de constante, né? Como é que se deriva a função constante? Quem é, afinal, a função constante? Como é que ela se caracteriza? Como é que você identifica uma função constante? Função constante é uma função que é um número real. Uma função assim, ó, f de x igual a 2, f de x igual a meio, f de x igual a 3 quartos, f de x igual a raiz de 2, f de x igual a um número, enfim. Isso que caracteriza a função constante. A função constante é caracterizada por isso aqui, ó. É sempre um número real. Ah, como é que eu sei? Um número sozinho, sem variável, né? Número real. Isso é uma função constante. Qual é a regra da derivada da função constante? Opa, para você derivar a função constante, simplesmente você vai colocar zero. Né? A derivada da constante, f' de c, né, igual a zero. Ok? Então, a derivada da função constante, se f for a constante, f' vai ser igual a zero. Beleza? Então, ó, a primeira regrinha que você tem que guardar, né? Regra da constante. Quando a função for a constante, for um número real, a sua derivada é zero. Ok? Não interessa que número seja esse. Desde que seja um número real, a derivada vai ser zero. Beleza? Vamos ver uma segunda, que é a função em forma de potência. Né? Se você tiver uma potência, mas como é que eu vou saber? Quando tiver o x elevado a alguma coisa. Exemplo, f de x igual a x ao cubo. Não é uma potência? Não tem um expoente? Tem. Então é chamada função potência. F de x igual a x à décima. É uma função potência. Veja que agora tem que ter a variável x. Né? Tem a variável x. Então essa é caracterizada a função potência. Qual é a derivada da função potência? Então veja aqui. Se a tua função, por exemplo, fosse x ao cubo, olha para esse expoente ali. O expoente 3, certo? Na hora de derivar, esse f' então de x vai ficar igual a esse expoente que é o 3, que vai multiplicar a função x elevado ao expoente 3 menos 1. Portanto, essa derivada, f' de x, vai ficar igual a 3x ao quadrado. Viram só? Tranquilo? Ó, vamos ver o segundo exemplo para você fixar legal. A função x elevado à décima potência, né? É uma potência, beleza? Então a derivada, seguindo essa regrinha, f' de x, vai ficar igual a 10, observe o expoente, vezes x elevado a 10 menos 1. Portanto, a derivada, que é f' que nós indicamos, vai ficar 10 vezes x elevado a nona. Professor, então sempre diminui uma unidade no expoente? Perfeito, sempre vai diminuir uma unidade do expoente. Então, nós podemos colocar a regrinha da seguinte forma, segunda regra de derivação. A regrinha vai ficar assim, ó. Se a função f de x for a função x elevado a um expoente n, certo? Esse expoente pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser até uma fração. A derivada dessa função, que nós chamamos de f' de x, né, vai ser igual, qual é o expoente? N. N vezes quem? X elevado a n menos 1. Beleza? Então esta é a regra que você vai guardar. Na verdade, vai de tanto você usar, você vai sempre lembrar dessa regra. A segunda regra de hoje, regra da potência. Nós temos também uma situação que pode acontecer, é que você pode ter um número multiplicando essa potência. Por exemplo, se você tiver um número vezes a potência, vamos dar um exemplo, f de x igual a 5x a quarta, vamos supor. Né? X está elevado à quarta. Como é que ficaria a derivada desse cara aqui? Então aqui já mudou um pouquinho em relação a de cima. Para derivar essa função, você vai fazer o seguinte, ó, você não mexe no 5, você vai mexer no x à quarta, você vai derivar o x à quarta. A constante 5 fica ali, você deriva o x à quarta. Então, f' de x para esse exemplo ficaria da seguinte forma, olha lá, igual a
5 vezes. Qual é a derivada de x a quarto? O expoente é 4. Então, cai o 4 e multiplica x elevado a 4 menos 1. Agora, eu posso fazer esse produto aqui, ó. Eu posso multiplicar o 5 pelo 4, que vai nos resultar 5 vezes 4, 20, né? 20x a terceira. Essa é f' de x. Então, quando você tiver um número multiplicando a tal da função potência, você deixa o número lá, você não mexe nele, né? Veja mais um exemplo. Se fosse f de x igual a 3, né? Vamos pegar lá 3 que multiplica x ao quadrado. Qual é a derivada? Então, a derivada dessa função, f', vai mexer no 3? Não. Ah, mas não é zero, professor? Não, é zero da constante sozinha. 3 que multiplica 2, que caiu lá do expoente, x elevado a 2 menos 1. Moral da história, olha quem vai ser f', multiplique lá 3 vezes 2, 6, né? Você está multiplicando, pode multiplicar, x elevado a 1. 6x é a derivada dessa função que nós chamamos de f' de x. Então daqui dá para tirar uma regrinha. Qual é a regrinha? A regrinha seria essa aqui, ó. Sempre que você tiver uma função, vamos chamar essa função de h de x, que é um produto de uma constante por uma função f de x, né? Ou seja, por um x ali, né? Está multiplicando pelo x. Para você derivar essa função h, você vai achar h' de x. Opa, h' de x. Né? Que vai ficar k, que você não mexeu, vezes f' de x. Ou seja, você vai derivar o x. Né? Põe na cabeça lá, o k que é constante, você não deriva. O k você repete. Né? Esse k aqui, você repete. Por que repete? Porque se você fosse derivar ia dar zero pela regrinha, você tem que repetir o k e derivar o x. Beleza? Então, é mais uma regrinha que temos que guardar. Reforçando essa regra, vamos pegar um exemplo. f de x igual a 1 meio vezes x elevado ao quadrado. Qual é a derivada dessa função? Pensou? Olha lá, quem é constante é 1 meio. Vai mexer no meio? Não. Então vai ficar 1 meio vezes, qual é o expoente do x? 2. Caiu e fica n menos 1. Aí está a derivada. Portanto, f' de x, que é a derivada dessa função, você pode escrever assim, ó. Dá para multiplicar aqui? Não, vai multiplicar em cima. 2 vezes 1, 2. 2 sobre 2, dá para simplificar. Né? Dá para dividir. Vezes x. Então, a derivada final, x é a resposta. Legal?